Fala Conselheiro, eu sou Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro, nosso canal do YouTube Fala Conselheiro, pelo qual eu peço que você se inscreva e ative o sininho e compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Também administrador da página Café com Direitos para vocês aí da nossa cidade. E a gente vai tratar de um tema que são o privilégio do orçamento público num ano estratégico para o município, para os municípios de maneira geral, para as políticas públicas da infância principalmente, e por isso eu incluo aqui os conselhos tutelares, os órgãos de execução das políticas públicas, e a gente já começa esse vídeo com a nossa Constituição Federal, que nos dá o norte, os parâmetros, os pontos fundamentais para nós tratarmos de qualquer assunto, é o alicerce para isso, e nós vamos começar a ler aqui o artigo 227 da Constituição Federal, tá aqui, ó, não sei se a câmera vai dar zoom, mas tá aqui. Esse artigo: é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade os direitos à vida, à alimentação, à profissionalização, ao trabalho. Mas qual palavra que a gente leu aqui mesmo? Muito interessante. Absoluta prioridade. E a gente vai discorrer aqui sobre isso hoje, não só à luz da Constituição, mas eu quis trazer esse alicerce constitucional para que dê parâmetro para toda a nossa discussão. Crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. Essa é uma palavra que está na boca de muitos, né? Eu sei, Daniel, o que é prioridade absoluta. Bom, prioridade absoluta é alguém vir em primeiro lugar. E aqui na Constituição está dizendo que crianças e adolescentes gozam desta prioridade absoluta. Mas essa prioridade absoluta vai ser discorrida, desenhada, como tudo nas leis brasileiras precisam ser, para além de regulamentadas, às vezes tem que desenhar em uma lei federal. E essa lei é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós sempre tratamos aqui, e essa é a nossa proposta hoje. Elucidar para você pontos que às vezes as pessoas têm dificuldade com a leitura, dificuldade com a interpretação dessa leitura por um juridiquês, por palavras um pouco fora do nosso cotidiano. Então nós vamos ler aqui no artigo 4º a regulamentação desse artigo 227 e a explanação. Na verdade, o artigo 227 regulamenta todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos lá, rapidinho nessa parte, depois eu vou lentear um pouco mais as minhas palavras, né? O pessoal reclama que eu falo muito rápido, mas que eu preciso compreender muito conhecimento em cima dentro de pouco tempo, né? Então vamos ler aqui, ele é dever da família, então ele repete basicamente o artigo 227, com a exceção da inclusão da palavra comunidade, dizendo que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação de todos aqueles direitos que a gente leu ali no 227. Vida, saúde, alimentação, dignidade, respeito, segurança e tudo mais. Ele vai discorrer, explanar sobre desenhar o que é prioridade absoluta, o que compreende prioridade absoluta. E no parágrafo único desse artigo 4º do ECA, ele vai dizer que a garantia da prioridade compreende. Aí a gente tem aqui 5 alíneas fundamentais para depois a gente partir lá para o artigo 134 e também para o 136, para que vocês vejam o link entre o Conselho Tutelar, a formulação de políticas públicas, vamos falar de orçamento de dinheiro, vamos falar de dinheiro, de privilégios para a área da infância hoje aqui. Então vamos lá, a primeira linha do parágrafo único do artigo 4º do ECA diz: primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Não é esse a linha principal que eu quero tratar, mas é primazia. Aconteceu uma catástrofe, um acidente público, um acidente na sociedade, alguma coisa, crianças e adolescentes têm primazia, têm prioridade absoluta de receber esse atendimento. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, não importa. Crianças e adolescentes têm primazia em quaisquer circunstâncias. Essa palavra é bem abrangente. A linha B vai dizer: precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Bom, isso fica claro para a gente até no meio de uma pandemia. Porque para os serviços públicos as pessoas vão dizer: Daniel,
realmente, na fila de um hospital, a criança ou adolescente deveria ser tratada com prioridade. E às vezes, muitas vezes não é. A gente vê isso por aí. No IML, onde a criança chega para fazer corpo de delito, eu já vivi isso na função de conselheiro tutelar, tem lá uma fila de pessoas lá, pessoas com cortes, com tragédias que aconteceram em suas vidas e precisam se dirigir até o IML. Criança e adolescente que chegou por último vai passar na frente na fila de todo mundo, e conselheiro tutelar está aí para garantir isso, zelar pelo cumprimento do direito, né, para forçar com que aqueles agentes públicos que desconhecem, uma vez eu ouvi, tem que esperar aí na fila, vai lá para o final da fila. Não, eu não aceitei isso e fiz, através de alguns subterfúgios, falar com a coordenação do IML, com o delegado responsável, com o Ministério Público da minha comarca, procurar, e aquela criança foi atendida com prioridade absoluta, porque é para isso que a gente está aí para brigar, não é para fazer criança esperar. Isso é o princípio da prioridade absoluta e que a gente já leu, primazia de receber socorro, né? E precedência de atendimento. Agora os de relevância pública, Daniel, porque você leu aí precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Bom, a gente está no meio de uma pandemia. A gente sabe que ficaram abertos em muitas cidades do nosso país os hospitais, e em outros países, no mundo inteiro, os hospitais, né? A gente sabe que foram abertas as farmácias. A farmácia é um serviço público? Não, é um lugar particular. Os mercados são públicos? Não, são particulares. As farmácias, mercados, as padarias ficaram abertas, né? Resguardadas as normas de proteção. Então são serviços que num momento crítico como esse da pandemia do coronavírus, são serviços que a gente vê que é de relevância pública. As pessoas precisam se alimentar, precisam comer. Então, eu compreendo aqui, como disse o parágrafo único, que a precedência de atendimento deve haver ali. Então eu tenho dois casos no mercado, só para rapidinho aqui, não é esse o tema, mas rapidinho aqui. A gente tem no mercado, ou a gente tem que ter duas filas, vou só colocar o exemplo do mercado, farmácia, padaria, a gente tem lá uma fila de preferencial, mas geralmente é uma fila só, para idosos, gestantes, pessoas com deficiência. Bom, aqui está dizendo, nessa lei federal, com base na Constituição, na Carta Política de 88, que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. Então, se existe uma fila só e já tem 10 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas nessa fila, quais sejam idosos estão na frente, às vezes alguma pessoa adulta com deficiência, e lá atrás tem uma criança, um adolescente ou uma mãe com um bebê no colo. Na fila de preferência, ela tem preferência. Ela vai passar lá para frente, porque crianças e adolescentes têm primazia de receber atendimento, tem precedência no atendimento. Então, ou o mercado adota duas filas, uma fila de preferencial para idosos, pessoas com deficiências, tal, e uma fila para gestantes, para mães com bebês no colo, para crianças e adolescentes que foram comprar ali próximo da sua residência algum alimento para sua mãe, para o seu pai. Eles têm primazia, precedência. É uma interpretação absurda? É uma interpretação radical da lei? Não é. É clara, límpida e cristalina. Então é só um exemplo para dar para vocês. E aí a gente vai para as duas alíneas que eu quero tratar aqui hoje, que é sobre dinheiro, sobre grana, sobre privilégios que crianças e adolescentes têm, logo os órgãos de proteção, logo os seus órgãos que cuidam e que protegem esses direitos têm privilégios. Por isso que o nome aí do vídeo, para chamar a atenção de vocês, né? A linha C do artigo 4º, regulamentando a Constituição Federal, que diz precedência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Aqui a gente está falando basicamente de dois poderes de todos os municípios do nosso país. E poderes esses que ou reelegeram prefeitos antigos, né, que vieram de uma outra legislatura, ou prefeitos novos, ou prefeitas novas, né, que estão aí. E vereadores também. Atenção, vereadores, estamos aqui aprendendo, né, sobre as leis, que há precedência na formulação e na execução. Quem formula políticas públicas? O executivo? Também, mas
O legislativo formula políticas públicas, né? Legisla. Quem executa a política pública? O prefeito, a prefeita. Então vocês precisam ficar atentos ao juramento que vocês fizeram na posse de vocês. Que vocês honrariam, que vocês iriam respeitar a Constituição Federal, né? E eu acredito que todos vocês, novos vereadores, novos prefeitos, novas prefeitas, vão respeitar isso aqui, e principalmente o artigo 227, porque de toda a Constituição, crianças e adolescentes têm prioridade absoluta, têm primazia e preferência. Sabe o que é preferência, gente? A gente preferir uma coisa ao invés da outra. Simples. Descobrir, né? Descobrir o fogo, né? Inventei a roda agora, né? Eu, ao invés de escolher essa caneta, eu escolho essa coisa aqui que eu não sei o nome, da gente beber para malhar ou para fazer qualquer coisa, né? Então, eu escolhi uma coisa. Eu tive preferência por aquilo. Mas isso na vida comum do cidadão é uma escolha. Para o servidor público, no exercício da sua função, o prefeito municipal, a prefeita municipal, o vereador municipal, a vereadora, é uma obrigação dentro do princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF. Ok? Então tem que haver preferência na formulação. E a gente está num ano que eu disse, num ano em que vai se mandar para a Câmara, o Poder Executivo, a LDO. O que é a LDO, Daniel? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vai se mandar para lá também o PPA, o Plano Plurianual, plano para os próximos 4 anos. Porque o prefeito que entrou agora, a prefeita que entrou agora, o município está trabalhando com o último ano do orçamento do governo anterior. Porque assim, ele encaixa na próxima legislatura. Então, o Poder Executivo, a Procuradoria, a Fazenda vão elaborar ali um orçamento legalmente que possa ser para os próximos 4 anos, 3 anos desse prefeito ou dessa prefeita que está agora, mais um ano que vai pegar, se ele se reeleger, ou se não puder se reeleger, ele passar para o outro, né, para usar. E essa LDO, essa lei de diretrizes que vai ser mandada para a Câmara, o que os vereadores precisam observar? Primeiro, criança e adolescente. Primeiro, preferência na formulação da execução de políticas públicas. Porque em toda a cidade brasileira, quando chega a LDO na Câmara, os vereadores não pensam em si próprios. Eles não pensam em obter vantagem através da LDO, né? Para aprovar prefeito. Prefeito, outros países eu já ouvi falar que acontece isso, mas no Brasil não, né? Chega lá a LDO e a gente aprova isso aqui, mas tem que ter, né? Tem que contratar fulano de tal que eu gosto, tem que botar fulano. Por aí afora, a gente, pasme, isso acontece, né? Lá em outro país isso acontece. Então precisa haver uma destinação privilegiada dos recursos públicos, a linha D, nas áreas relacionadas à proteção à infância. Tem um artigo 194 no ECA que fala de infração às normas de proteção e quem pode representar direto a autoridade judiciária no caso de infração às normas de proteção. E nós vemos uma aqui. Se não houver destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância, ou seja, manutenção dos conselhos tutelares, formação continuada de seus membros, eu vou ler ali na frente, precisa haver uma representação, porque isso é uma infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, nem é uma infração, apenas uma infração administrativa. Há uma representação que pode ser feita pelos conselhos tutelares ou pelos ministérios públicos, ok? Além de uma outra previsão lá de servidores que possam constatar isso, servidores efetivos, uma questão assim. Depois dei uma olhada lá no artigo 194, porque vocês, conselhos tutelares, podem parar com isso aqui, cessar com essa não destinação privilegiada, com essa não preferência. Prefere-se um monte de coisa, prefere-se fazer carnaval, prefere-se fazer shows pagando cachês altíssimos para artistas, o que eu não discordo, eu acho que a população precisa se divertir, mas a preferência, a primazia, a destinação privilegiada dos recursos públicos é uma obrigação do prefeito, da prefeita, é uma obrigação dos vereadores na hora de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai para a Câmara esse ano. Gente, daqui a pouquinho, agosto, ali, eu não estou certo do mês, mas vai para lá. E aí vai para lá, eles fazem uma ratificação, volta para o Poder Executivo, o Poder Executivo manda para de novo até aprovar.
E tem o PPA, o plano plurianual, o plano para 4 anos de governo, 4 anos de política pública para criança e adolescente, 4 anos de política para os órgãos de proteção, essa destinação privilegiada para os órgãos que protegem quem? Os conselhos tutelares são a linha de frente, os principais ali que protegem a execução do direito, que lutam com as suas atribuições legais, com as suas ferramentas, e por isso nós vamos para lá, para o vídeo não ficar muito grande, que é justamente o artigo 134, ele narra, ele discrimina isso. Lei municipal ou distrital disporá 134 do ECA sobre o local, horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração de seus membros. Agora, olha no parágrafo 1 uma coisa mais interessante, né, para a gente não ficar muito amplo aqui. Constará da lei orçamentária municipal, LDO, está indo esse ano para lá. Conselhos tutelares, vocês precisam fazer ofícios. Existe uma atribuição, deixa eu ler aqui também, uma atribuição. Muitas vezes ministérios públicos reclamam que o Conselho Tutelar não está cumprindo a atribuição porque não fez isso, porque não fez aquilo, porque não aplicou certa medida. Por que os ministérios públicos também não cobram essa atribuição aqui do Conselho Tutelar que eu vou ler? Artigo 136, inciso 9. Assessorar o Poder Executivo local. Então ele tem o dever e o poder de assessorar, e o Poder Executivo não pode negar isso à prefeita, não pode negar isso o prefeito, de que o Conselho Tutelar assessore o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária. Isso é LDO, isso é PPA. Para planos, programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Inclusive, os conselhos tutelares mandando em anexo nesse ofício, assessorando, mas não convidam a gente para reunião. Uma vez eu vi o companheiro Luciano Bettiati palestrando e ele falava, gente, não é para esperar para convidar para reunião. Manda lá o ofício, manda o ofício para o executivo, assessorando, dizendo o que tem que fazer, o que precisa, né? Manda para o Poder Legislativo, para a Câmara dos Vereadores, presidente da Câmara, individual, e para todos os dois, para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo, com cópia ao Ministério Público, porque o Ministério Público tem o dever de fiscalizar se isso está sendo cumprido. Assim como fiscaliza os conselhos tutelares, ele deve fiscalizar se essa atribuição o conselho está cumprindo. E se o legislativo e se o executivo, né, porque é assessorar o executivo, mas como o legislativo, os vereadores, têm também essa atribuição de fiscalizar o prefeito, a prefeita, eles têm que saber. E aí, prefeito? E aí, prefeita? O Conselho Tutelar mandou aí o assessoramento deles, as indicações dele? Porque não é só a Câmara que tem esse poder, perdão, gente. Não é só a Câmara que tem esse poder. O Poder Legislativo tem esse poder de fiscalizar, mas de assessorar também. Mas o Conselho Tutelar tem a atribuição legal, poder de assessorar o Poder Executivo. Os ministérios públicos precisam cobrar isso, fiscalizar isso, assim como fiscalizam outras atribuições do Conselho Tutelar que eles não cumprem, às vezes caçando conselhos tutelares, às vezes tirando o seu mandato. E nós, conselheiros tutelares, vamos começar a fazer a nossa parte. Mandar os ofícios para o Poder Executivo, assessorando eles, né? Porque aí vai ter que receber, vai dar o recebido. E mande com cópia ao Ministério Público, que aí eles vão dar mais atenção para isso, ok? Então, nós temos aqui, para encerrar o nosso vídeo, para não ficar muito grande, esses princípios, né? Para além de princípios, deveres, determinações da Constituição, da lei federal, de prioridade absoluta, de primazia no atendimento, de preferência na formulação de políticas públicas. Senhores vereadores que entraram agora, que juraram em honrar a Constituição, a lei orgânica do município e as leis federais, né? Tá aqui para todo mundo ver, gente. Vamos estudar, vamos botar a mão na massa, vamos fazer esse ano acontecer. Esse é o ano. Esse é o ano dos privilégios. Esse é o ano da preferência. Esse é o ano do dinheiro, da grana. Esse é o ano que a LDO vai ser aprovada. E vocês precisam começar agora. Provocar o Poder Executivo, o Legislativo, com cópia ao Ministério Público e até ao Judiciário. Para que isso fique bem claro. A atribuição dos conselhos tutelares e uma coisa última que eu quero falar,
constará na lei orçamentária municipal, que eu estava lendo, a previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. O que eu digo para encerrar com chave de ouro esse vídeo, gente? Com chave de ouro. Sempre, agora a gente vai fechar com chave de ouro. O Conselho Tutelar tem orçamento próprio. Não é para ficar tirando do idoso, do Conselho da Juventude, do Conselho do não sei o que, não. Ah, a gente está fazendo... Não. Conselho tem orçamento próprio, constará na LDO, no PPA, os recursos necessários, o dinheiro, a grana. É 100 mil por ano, é 200 mil por ano, é 300 mil, é 1 milhão para o Conselho funcionar. Ah, mas o pessoal, a equipe de pessoal aí é funcionário do governo, tudo bem. Mas e a gasolina para o carro? E a manutenção do carro? A remuneração dos conselheiros, como eu li no caput do artigo 134, né? O Conselho tem orçamento próprio na LDO e no PPA do município. E os conselhos tutelares, através desse ofício, precisam desses dispositivos legais, artigo 4º, parágrafo único, artigo 134, caput e parágrafo único, artigo 136, inciso 9, de assessorar o Poder Executivo, precisa começar a cobrar isso, orçamento próprio Conselho Tutelar, e perguntar lá no ofício, nós com finco nos dispositivos 227 da Constituição, 4º parágrafo do Estatuto, 136, inciso 9 do Estatuto da Lei Federal 8.069, e também do seu parágrafo único, nós requisitamos, 134, parágrafo único, perdão, requisitamos saber qual é o orçamento do Conselho Tutelar. E vimos por meio desta também assessorar o Poder Executivo, cobrem isso. Se não responder, reitere o ofício. Se não responder, represente a autoridade judiciária por descumprimento às normas de proteção que estão previstas aqui no artigo 194 dessa lei federal que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Ó. Artigo 194 da Lei Federal 8.069 de 90. Isso é um crime, é uma infração às normas de proteção, é uma ilegalidade e os conselhos tutelares precisam começar a se mover. Valeu, gente, obrigado. Inscreva nesse canal, ative aí o sininho para você receber os vídeos e curta a nossa página do Facebook, Fala Conselheiro Consultoria, e você que é aqui da cidade, a página Café com Direitos Guapimirim. Valeu, gente!